finalizar com oração. Vocês que estão em casa, façam a mesma coisa. Onde você estiver, feche seus olhos. Fala para Deus o que você entendeu da mensagem dessa manhã. Faz a tua entrega, a tua decisão. E eu vou orar com você também. Querido Pai, muito obrigado por essa história que, mesmo sendo tão antiga, é tão atual. Como nós precisamos aprender essas lições. E nós estamos hoje, Santo Deus, humildemente te pedindo perdão, porque temos agido como donos em muitos aspectos da nossa vida. Nós não somos donos. Nós estamos humildemente te pedindo perdão, porque temos agido como se a nossa força e a nossa capacidade e sabedoria fosse a nossa vitória. Mas estamos dizendo, não é, Senhor. Nós reconhecemos hoje que Deus entregou os inimigos nas nossas mãos. A nossa vida não é fruto do acaso, a nossa vida é fruto da providência e direção de Deus. E nós queremos fazer como Abraão e dizer, levanta as minhas mãos aos céus. E eu quero dizer para todos que nem um fio, nem uma correia, nada do que eu tenho é fruto do que eu tenho ou do que eu adquiri, mas é resultado do Deus vivo que está agindo e dirigindo a minha vida. Então nós queremos aprender a depender de Ti, Senhor. Começar o dia na Tua presença dizendo, Santo Deus, eu não sei o que me aguarda, mas eu sei com quem eu vou. Nós queremos começar o dia fazendo culto para a nossa família, dizendo, Santo Deus, eu não tenho capacidade de dirigir uma família, mas o Senhor tem, então vem dirigir essa família, nós dependemos do Senhor. Eu não tenho capacidade de dirigir esse negócio que o Senhor colocou em minhas mãos, essa empresa, esse consultório, esse trabalho, essa função pública, essa função que o Senhor colocou em minhas mãos. Eu não tenho capacidade, mas o Senhor tem, então me acompanha, eu dependo de Ti. E que ao final do dia, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro, possamos dormir com a paz daqueles que dependem de Deus e permitem que Ele dirija a vida. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E venho pedir humildemente para meus irmãos. Saúde, planos, bens, eu consagro a Ti. Que eu ore como Cristo orou. Receba os Teus dons pela fé e perceba que isto é um milagre. É um milagre, Senhor. Você ouviu a palavra viva. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. Deus é bom. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Com o Ministério de Milagres. Bom dia com Jesus! Esse é o dia que Deus fez para que possamos Nos alegrar. nos alegrar. Já disse ha hoje? Ha, ha, ha. Amém. Glória a Deus. A alegria do Senhor é nossa força. Hoje é uma quinta-feira. Estamos aqui 7h34, na 104.1. Quem está nos vendo pelo Facebook Ministério Palavra Fé, pelo grupo da igreja, né? Eu coloquei também o link da rádio. Se você quer compartilhar com alguém que queira ouvir nessa programação, mas não pode estar vendo, né, pelo Facebook, aí você só clicar aí nesse link, entrar e ouvir essa programação para a glória do Senhor Jesus. Amados, eu quero trazer já uma forma de expectativa para você. Domingo, 9h30 da manhã, nosso encontro de adoradores. E logo mais à noite, às 18 horas, o culto vespertino, estaremos ali com uma palavra profética na tua vida. E eu quero logo de antemão, viu? Lamparinas cheias. Vamos falar sobre o óleo na vida do cristão para aqueles que estão esperando o noivo.
Amém? E vamos ter uma peça abençoada. Uma peça abençoada, sim, falando sobre as 10 virgens, né? Falando sobre as sensatas, sobre as prudentes, e que nós possamos ser prudentes, esperando o noivo, para que nosso azeite não venha se acabar. E quem tem reserva vai entrar nas bodas do Cordeiro. Amém? Vamos nessa manhã, vamos confessar e vamos trazer uma oração para que todos que estão ouvindo nessa programação sejam tocados, impactados pelo poder dessa palavra. Amém. Amém? Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Se você puder, e eu sei que você pode, respira e fale alto, não tenha vergonha. Declare assim: eu profetizo. Eu profetizo. Eu falo porque eu creio. Eu falo porque eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que pela graça do Senhor. Que pela graça do Senhor. Tudo que não vem de Deus. Tudo que não vem de Deus. Perca acesso à minha vida. Perca o acesso na minha vida. À minha casa. A minha casa. Ao meu caminho. Ao meu caminho. E eu declaro. E eu declaro. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso que de eu Jesus. sou cercado. Que eu sou cercada. Por pessoas. Conexões enviadas por Deus. Enviada por Deus. Conexões certas. Saudáveis. E alinhadas ao céu. aos céus. Eu declaro. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que meu ambiente é de paz. Que o meu ambiente é de paz. Minha mente é guardada. Minha mente é guardada. E os meus passos. São firmemente dirigidos pelo Senhor. Eu declaro. No nome de Jesus. Que ando em discernimento. Autoridade. E descanso. Deus me conduz em honra. Crescimento. Prosperidade. E propósito. Eu creio. Eu declaro. E eu recebo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, eu te rendo graça por este dia. Te apresento, Pai, a minha vida, a vida da minha família e a vida de cada ouvinte, Senhor. Declaro um dia de bênção, de paz, de restituição. E declaro também, Pai, que eu ando em autoridade e descanso, Pai. Em nome de Jesus. E também, Jesus, usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Amém, que essa Jesus. palavra traga paz, vida em cada lar, em cada casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, eu creio. Você está ouvindo o programa Palavras da Fé, com o pastor André Lopes. Palavras que geram vidas. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos dar continuidade àquilo que falamos ontem aqui na rádio, né? Estamos falando sobre a oração, o poder da oração, a intercessão. Em Efésios capítulo 6, verso 10, declara: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E nisso nós vamos declarar aquilo que a palavra do Senhor diz. Efésios capítulo 6, verso 10. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Como é que eu posso me fortalecer no Senhor? Como é que eu tenho uma forma de recarregar as baterias? Seria isso? Não sei. Vamos lá. Como a gente pode declarar que eu tenho que me fortalecer no Senhor? Somos nós, amados, que determinamos quão forte ficaremos. Se nós ficarmos fracos, debilitados, desconectados com aquilo que Deus fez por nós, nós vamos esfriar. É como uma brasa tirada da fogueira. O que acontece com ela, Jana? Esfria, apaga, né? Vira cinza. E nisso, e quando eu leio esse texto de Efésios capítulo 6, verso 10, eu me lembro logo disso aqui, ó. Levanta a mão, Jana, aqui, do celular. O celular que está na tua mão. Você está me vendo aqui, olha, o celular. Quando esse celular, ele começa a ficar com a bateria fraca, o que é que você corre logo? Para carregar ele, né? Recarregá-lo. E isso é imediato. Tem gente que está com o celular, quando ele dá aquele sinalzinho lombato, você corre, procura uma tomada para conectá-lo. Agora eu digo uma coisa,
Tem aparelhos, né, mais sofisticados que, quando ele está com pouca carga, para ele não se apagar completamente, o que é que acontece? Ele perde algumas funções. Ele perde o quê? Perde o brilho, ele automaticamente ele vai se apagando para conservar um pouquinho que tem, para não se apagar. Veja bem, tem pessoas que deixaram de orar, de crer, confiar, confessar, deixaram até de congregar. E nisso eles começam a esfriar na fé, eles começam a retroceder. O brilho que era para ser, passa a ser escuridão. Aquilo que era para ser como sal, sabor, alegria, paz, prosperidade. E essa prosperidade, eu quero que você possa entender, não é ter. A prosperidade verdadeira é ser próspero com tudo que você tem. Hoje, eu sou próspero, estou vivo, respirando, ouvindo, falando, ministrando do amor de Deus, do favor de Deus, daquilo que é a grandeza do Senhor. Amados, e aí vem uma coisa bem interessante em nossas vidas. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe encher pelo Espírito Santo. E como é que eu me encho do Espírito Santo? Amados, temos que orar. Em tempos difíceis, temos que orar. E eu falei ontem na rádio, quando a gente terminou, eu disse, olha, eu vou trazer alguns exemplos de homens que se levantaram em oração e tiveram respostas e vitórias. Aquilo que eu e você possamos fazer hoje, nessa manhã de quinta-feira, orar, entregar nosso caminho ao Senhor, confiar nele e deixar que o Senhor trabalhe ao nosso favor. Isso eu trago para você. O povo de Deus tem que orar. Vamos dizer isso? O povo de Deus tem que orar. E essa forma de orar, tanta gente só fala e não escuta Deus. A oração, ela tem que ter uma linguagem que você solte e você tem que ter o ouvido que você receba. Ah, pastor, mas eu não escuto Deus. Escutamos sim. Nós até vimos nessa programação anterior falando sobre o sussurro de Deus. E como é bom quando a gente é obediente ao sussurro de Deus. Como é bom que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Como é bom a gente identificar qual é a voz de Deus, né, e qual é a voz do maligno. E nisso é através da oração, em consagração, que nós vamos estar alinhados com os céus. Diga assim, eu tenho a bênção de Deus. A bênção Diga, de Deus. eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Então, nós vemos aqui, olha, um exemplo. Abrão, ele ora por Ló. E Ló é poupado lá em Sodoma. Veja, que antes que aconteça, o Senhor nos diz assim, olha, eu não falei nada na terra antes que se revele aos meus profetas. Tem coisas que nós recebemos sonhos, visões, tem coisas que algum irmão se levanta e diz assim, meu irmão, olha, Deus colocou algo no meu coração e aconteceu que eu sonhei, que aconteceu assim. O irmão vigia em oração. Isso é a atitude de um profeta. Alguém que possa se acordar durante a madrugada. Quantas e quantas vezes a gente está sonhando com alguém, aquele momento a gente desperta e quem é de Deus entende que isso é para você parar e interceder por aquela pessoa. Aqui aconteceu na vida de Ló. Ló ia passar por um problema muito grande de morte e destruição, mas sendo da parentela de Abrão, Deus mostra para ele, olha, vai acontecer assim. E aí vem a intercessão de Abrão sobre a vida de Ló. E pela intercessão de um homem, Ló escapou. Veja, temos também outro homem que começa a ter um problema na sua vida. Jacó sai de casa, uma mão na frente e outra atrás praticamente, tendo com pedra um travesseiro. Mas ele faz uma oração lá no Vale de Jaboque. Eu não te deixarei ir sem me abençoar. Escute bem, uma luta constante com o anjo, aonde ele se apresenta a Deus de uma maneira dizendo assim, eu vou te segurar e só largo você quando o Senhor me abençoar. Isso é que muita gente deixa de fazer. A oração deixa de ser uma oração constante e se torna uma oração esporádica, só quando está precisando. Esse homem aqui, ele lutou com o anjo, lutou com o próprio Deus, como alguns dizem, né? Ele agarrou o anjo, segurou o anjo e disse, eu só solto você quando você me abençoar. E é nisso que há uma coisa bem interessante, né? O anjo toca na sua coxa, desconjunta o seu nervo, e naquele momento o anjo diz, lutaste e prevaleceste. Qual o teu nome? Jacó. Aí vem uma coisa, viu? Deus não abençoa enganador, suplantador, né? João sem braço. E naquele momento Jacó diz, Jacó, meu nome é Jacó. E a gente sabe do significado, né? Uma pessoa que não tem tanta
credibilidade. E naquele momento, o anjo disse, eu não posso te abençoar com esse nome. A partir de hoje, teu nome será Israel, vencedor. E é isso que nós queremos que você possa entender nessa manhã. Quando oramos, as coisas começam a mudar de nome, de derrotado para vencedor, de perdido para salvo, de pobre e miserável para rico, cheio da graça de Deus, de doente para curado, sarado. Amados, para aquele que não tem paz, aquele que agora excede todo entendimento com a paz de Deus sobre sua mente. Trago para você que o poder da oração pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história, pode mudar o teu dia hoje. Amém? Amém. Se nós orarmos, os céus, ele vai mover ao nosso favor. E nisto, amados, vou te dar outro exemplo aqui. Moisés, ele entra em intercessão em Cades Barnea, ele pede perdão ao povo de uma maneira que Deus disse, olha, Moisés, sai desse povo aí, porque eu vou exterminar todo mundo, vou fazer de ti uma nova descendência. E ali entra o poder da intercessão. Algumas pessoas possam até conjecturar dessa maneira, dizendo assim que Deus, ele não tem amor, Deus, ele é amor. E naquele momento, Moisés colocando amor no coração de Deus. Não, Deus, não faça isso não. Deus, não, vamos dar uma outra segunda chance a esse povo aqui, vamos. E aí, o poder da intercessão é muito forte. Moisés intercedeu pelo povo, onde Deus teria como uma forma de exterminar, e através de Moisés diz até uma palavra que eu acho que ninguém teria coragem de dizer, risca meu nome, senão poupa esse povo. E é isso que o Senhor, ele vê o nosso coração. Quando tem uma mãe intercessora, muitos filhos não morreram até hoje por causa de uma mãe que intercede, por causa de um pai que intercede. Você vê que as pessoas muitas vezes conseguem uma graça, um favor, por causa de uma oração de intercessão. Alguém é curado por uma oração, alguém tem uma porta de emprego aberta por causa de um poder da oração. E isso que nós queremos que você possa nessa quinta-feira se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, através da oração, através da consagração. Existe coisa em nossas vidas que só vai desarmar se nós entrarmos em oração. Há uma guerra constante, há uma guerra que é todo dia. A Bíblia diz assim, veja, eu quero trazer duas coisas. Todos os dias somos lançados à morte por amor daquele que nos amou. Pronto. Mas a palavra do Senhor diz que as portas dos infernos não prevalecerão contra nossas vidas. Então, não é o inferno que ataca, somos nós que atacamos. E porque atacamos, o inferno está se defendendo, os inimigos da nossa alma estão se defendendo, e eles querem encontrar alguma brecha. Então, se ele encontra alguma brecha, ele vai encontrar como? Na falta de orar, na falta de quê? De se consagrar, na falta até de ter comunhão com os irmãos. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. E quando estamos em unidade, a palavra do Senhor diz assim, olha, que na unidade, o que é que acontece, Jana? Deus ordena a bênção. E como é que a gente entra em unidade? Na oração. Na oração. Concordância. Se dois aqui na terra concordarem sobre qualquer coisa, eles serão atendidos. Agora não adianta eu como esposo orar por A e minha esposa orar por B. Não vai ter concordância. A oração ela tem que ser constante, ela tem que ser abundante. Você tem que estar com sua mente repleta de oração. Muitas vezes, até eu falo na igreja, tem hora que a gente está no carro, eu e minha esposa, e a gente começa assim, ó, eu fico gesticulando, e ela também. Aí eu acho que alguém que passa lá fora estão brigando. Tá brigando mesmo, mas eu não estou brigando com ela, não. A gente está orando, guerreando palavras proféticas, para que a bênção de Deus que enriquece com ela não traz o que, Jana? Dores, desgosto, tristeza. Ela não acrescenta isso. Esteja repousando sobre nossas vidas e sobre a vida daqueles que nos ouvem. Que a nossa forma de congregação, de igreja, ela possa viver sempre de uma maneira sobre a palavra de Deus. Que o sobrenatural esteja sobre eles. Eles possam compreender que a vontade de Deus na minha vida, na tua vida, será sempre o quê? Boa, agradável e perfeita. E nisto, pastor, por que não está acontecendo comigo? Amados, veja, eu vou dar outro exemplo aqui. Ana. Todo mundo sabe a história de Ana. Ana, uma mulher atribulada. É o que é até cantado. Ana, mulher atribulada. Ela chorava, ela não ia para a igreja, muitas vezes ia forçadamente, porque o marido levava ela, mulher, eu te amo mais do que 10 filhos. Vamos. E
o esposo dela sacrificava para ela mais do que a outra. E nisso, amados, teve um momento que ela adentra no templo e ela estava em jejum, ela estava em oração e ela orou tanto, que não saía mais o quê? Palavras da sua boca. Eu não sei se você já passou por isso, de você orar tanto e não sair mais nenhum som da tua boca. Naquele momento, o profeta, ele olha e tem vergonha não, uma hora dessa embriagado, 9 horas da manhã, a mulher levanta e diz, não me tenha como uma mulher devassa, eu sou mulher amargurada, eu estou aqui orando, pedindo algo a Deus. E naquele momento, aquele profeta, ele se constrange, mas ele libera uma semente. Veja bem, veja o poder da palavra, estamos falando isso ontem, né? Que somos abençoados, temos a bênção de Deus, e tudo isso acontece por causa de uma semente, uma palavra. O profeta diz, seja feito segundo a tua vontade. Amados, aconteceu a oração e teve uma confirmação. Aquela mulher chorando, atribulada, amargurada, envergonhada, oprimida, ela teve uma palavra dizendo, olha, eu estou pedindo algo a Deus. O profeta diz, seja feito conforme a tua vontade. E é isso que eu quero que você entenda. A vontade de Deus é que nós possamos nos alinhar a Ele. Deus quer que eu seja abençoado. Deus não quer que eu seja amaldiçoado. E nisto eu trago outro exemplo para você, terminando de Ana, né? Ana teve um filho, que foi Samuel, e ele se tornou um grande profeta da casa do Senhor. Nisto eu trago para você Samuel agora, orando pela nação. E ele diz assim, ó, longe de mim deixar de orar pela nação. Nós não podemos deixar de orar pela nossa nação Brasil. Nós não podemos deixar de orar porque Deus, ele vai intervir em nossa nação quando o povo de Deus orar. E vemos aí muitos contextos proféticos, muitos homens de Deus, mulheres de Deus dizendo, olha, o povo precisa se unir em oração. Uma casa precisa se unir em oração. Eu tenho a minha casa hoje, eu, minha esposa, meus filhos mais novos, e tem hora que a gente vem cá, vamos orar. E tem que orar os três juntos de mão dada, declarando o quê? A bênção de Deus. Você é o tutor da sua casa, você é o governo da sua casa. Chame alguém que tenha fé igual a você. Pelo menos que confirme. Pegue uma criança, a criança tem uma pureza fenomenal. E você pega uma criança e você diz, ô filho, filha, olha, vovó, vovô, olha, mamãe vai orar, titia vai orar. E você somente vai dizer o quê? Amém. Amados, o que é que essa criança está dizendo? Assim seja, ligado os céus sobre esta oração. Louvado seja o nome do Senhor. Faz ver que eu estou me arrepiando todinho aqui. Sabe o que é? É porque eu estou te dando ferramentas para que você possa desbravar aquilo que está como escuridade, aquilo que está como travamento. Chama alguém que possa crer com você. Mude a sua história através do poder da oração. Amados, se dois na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, assim será. Chama alguém que ore, que creia. Tem muitas vezes que a gente diz, meu irmão, ore por mim. Eu não oro nada. Muita gente não se alegra com a vitória do nosso irmão. E nós vamos entender que quando eu alegro com a vitória do meu irmão, o próximo sou eu. E isso é notório, amados. Veja outro exemplo. Ezequias orando pela sentença de morte contra aquilo que Deus tinha dado para ele. Olha, prepara, arruma tua casa e morre. E ele ora, ele dobra o joelho, não, porque estava numa cama. Ele só faz virar o rosto para a parede e começa a dizer assim, Deus, veja que eu tenho andado nos teus caminhos. Deus, por que eu vou morrer? Senhor, eu tenho ainda tanta coisa para fazer. E Deus acrescenta anos na vida dele. Amados, algo que aconteceu na minha vida, eu não fiz feito Ezequias, mas eu disse, Senhor, se minha obra aqui na terra acabou, pode me levar. Eu não tenho o que fazer mais. Eu estava num leito de morte, onde todo mundo passava por mim e só fazia balançar a cabeça. Eu era o único dentro de um hospital de Campana que estava vendo, ouvindo, falando. Estava ali em um respirador, pessoas entubadas do meu lado, praticamente quase 18 pessoas, eu era a 20ª. E você pega e diz assim, como é que se sai de um lugar desse? Só se Deus estiver intervindo. E eu disse, Senhor, se minha obra aqui acabou, se meus dias acabaram, me leva. Eu vou dizer, a morte não tem poder sobre minha vida, mas se o Senhor vê que meus dias acabaram, me leva. Aqui, Deus me deu a segunda chance. Estou aqui vivo, para a glória de Deus. Aqui Ezequiel diz, Senhor, eu aqui, Senhor, não quero morrer. E aí Deus acrescentou dias para ele. Por causa de quê? Da oração. A oração que Deus, ele ouve, ele escuta, um coração quebrantado, uma oração compungido. Aqui Ezequiel chorou, bradou, né? Talvez ele tenha urrado lá naquele lugar.
naquele leito dele. E eu te digo uma coisa também. Outro exemplo de oração que pode transformar a tua vida, mudar a tua história. Daniel orando por um quebrantamento ao povo. Escute bem, uma batalha espiritual. Muita gente ora, faz um pedido de oração, ora por algo e esquece. Amados, Daniel ele nos dá um exemplo de uma luta espiritual. Diga assim, eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Daniel orou 21 dias, jejuou 21 dias. Amados, primeiro dia, não apareceu nada. Segundo dia, não teve resposta. Terceiro dia, parece que o céu ficou de bronze. Quarto dia, e por aí foi. No 21º dia, o anjo do Senhor aparece. E ele diz, olha, desde o dia que você dobrou os joelhos, a resposta veio. Mas o príncipe da Pérsia, e isso é uma potestade, em cada lugar você tem que entender que existem potestades, principados e hostes malignas. As hostes são aquelas pequenininhas, aqueles vultos pretos que você fica vendo por aí. Aquelas coisas que quebram, sabe? Aí existem principados, hierarquias no reino espiritual. E isso impediu que o anjo viesse e trouxesse uma resposta. E talvez você esteja pedindo a Deus uma resposta. Talvez você esteja pedindo a Deus uma cura. Talvez você esteja pedindo a Deus agora uma porta que seja aberta. Talvez você esteja pedindo a Deus, Deus, para onde eu vou? Senhor, eu quero congregar em um lugar que sejam pessoas que adorem a Ti em espírito e verdade. Quantas pessoas hoje estão desengrejadas, perderam o foco, o sentido, porque se envolveram em tanta coisa, com tanta política, com tanto dogmas, com tantos estatutos e preceitos humanos. Veja que existe um vazio dentro de nós que é da adoração. Nós precisamos e necessitamos, há uma sede, uma fome dentro do homem de adorar a Deus. E nisso, eu trago para você o que aconteceu com Daniel. Daniel não desistiu. Daniel insistiu, persistiu até a existência. 21 dias, a resposta veio. Quem é você na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Para orar agora e dizer, cadê a resposta, Deus? Não é assim. Tem coisas que eu preciso amadurecer para que o meu milagre eu possa segurá-lo. Não é que Deus está demorando. Alguém pode dizer assim, uma palavra assim, tão ingênua, né? Olha, Deus está caprichando no teu milagre. Amados, tudo que Deus faz é excelência. Tudo que Deus faz é perfeito. Deus nunca fez nada e disse, está mais ou menos. Deus, tudo que fez, diz, bom. Mas quando fez o homem, diz, é muito bom. Então, o meu milagre já está pronto. Tudo que eu preciso é fazer o que a oração sacerdotal diz. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. As bênçãos espirituais é como se estivesse numa prateleira. Eu preciso lá e pegar e tomar pela fé. O reino de Deus, ele é tomado à força. E quem usa, usufrui disso. O que é isso? Eu tenho que mortificar a minha carne. Veja bem, até fiz esse comentário uma vez. Qual é mais fácil, Jana? Agora tu vai acertar. Qual é mais fácil? Murmurar ou agradecer? Murmurar. Não é verdade? Você murmura por tudo, por uma topada, por um atraso, por uma falta de luz, por uma falta de... Você murmura por tudo, por um atraso, por um pagamento, por uma conta. Mas veja bem, é tão difícil a gente dizer assim, graças te dou, Senhor, por essa luta. Quem foi que já disse isso? Ninguém. Senhor, me tira daqui. Mas existem lutas para poder acontecer o quê? Vitórias. Se não há lutas, não tem vitórias. Então, veja, Daniel, 21 dias, orando, jejuando, mas a resposta veio. E aí veio aquilo que ele queria no coração. Entenda isso. Nós temos outro exemplo, Neemias. E aí onde a gente teve o tempo de reconstrução de muros, né, na nossa igreja. Neemias orando aquilo que era escrombo, aquilo que era muros quebrados, portas queimadas, destruição. Amados, veja, 142 anos... Israel com os muros quebrados. Aí ele veio agora e ele ora. Veja bem, viu? Ele passou 120 dias orando. 4 meses, né? É isso? 4 meses orando, pedindo a Deus discernimento, sabedoria, se era para ir lá edificar os muros. Amados, 120 dias orando. Sabe com quantos dias os muros foram levantados de Jerusalém? 52 dias. Ele passou mais tempo que orando do que trabalhando. Então isso me dá uma conotação de que na hora que eu estou orando, não importa o tempo que eu esteja orando, mas quanto mais eu orar, menos esforço será das minhas mãos. Quem crê, dê amém. Amém. Quanto mais eu orar, a Bíblia nos diz assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor.
E até diz o nome, né? Olha, não é por força nem por violência, Zorobabel. Não é por força nem por violência, Janaína. Vai dizer comigo, não é? Não é por força nem por violência, André. Pronto. É pelo quê? Pelo meu espírito. Pelo meu espírito. Então, se nós orarmos, vamos nos conectar com o Espírito Santo. E eu te digo uma coisa. Toda aquela força, toda aquela forma de esforço vai se transformar muito mais leve quando você ora ao Senhor. Amados, 52 dias para 120 dias. É melhor orar do que trabalhar tanto, não é verdade? E aqui eu vou terminando aqui, que Paulo, ele diz assim, por estas coisas eu dobro os meus joelhos. Veja que Paulo orava, por causa desta situação eu me coloco de joelho. E discípulos, orando, se revestindo, dizendo, venha Espírito. Amado, o povo só recebeu o Espírito porque ficaram em unidade e oração. Qual o teu milagre que você precisa? O que é que você necessita? Ore, busque ao Pai em Espírito e em verdade. Porque o meu Deus, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Que o adorem em Espírito e em verdade. E o caminho da adoração é oração. Amém? Amém. Fique forte na oração. Jana, quem interagiu conosco nessa manhã de quinta-feira? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Vanessa, irmã Célia, Janaína Santos, Rosilene, Antônio Sobral, Bruna Letícia, Mônica, Girlene, Sandra Alves, Nilda, Vilma Maria, Tânia Simone, Rúbia, Gilda, Joelma Guimarães, Roberta, Cícera Maria, Lúcia, Gabriel, Fátima Maceno, Silene, Ricardo, Erilson, Ilza e Ciro, Bruna Letícia, Danilo, Alessio, Liliane, Cristiane, Amanda, Lenilda, Janaína Rafaela, Edson, Andresa, Edinalva, Rosângela, Geisa, irmã Cleonice, Leandro e Roberto Carlos. Amém. Glória a Deus. Amados, você que está nos ouvindo, né, de segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã até as 8 horas, se sinta abraçado também nessa manhã. Temos aqui aqueles que interagiram conosco pelo WhatsApp, nosso irmão Eugênio Alves, ele mandou para mim, né, o 98195656, esse é o WhatsApp da rádio, viu? Aninha do Petrópolis, Aninha, seu esposo, um abraço, todos os Fabrico, Mônica e Dinho lá da K2 Adesivos, que Deus abençoe, quer conhecer esse povo. Roseli, orar pela família, enfermos também pelas famílias, pelas crianças atípicas, né? E aí eu trago para você uma coisa, lá na igreja estamos formando uma sala, né, não de exclusão, mas de inclusão para as pessoas, para as crianças atípicas, é uma sala de refúgio para eles. Josilene Barbosa, que Deus abençoe, Nina Espíndola e Edna lá do sítio Laje, todos os ouvintes da 104.1 se sintam abraçados em um dia de paz. Traga os céus para a terra, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Juvita está mandando um abraço para o pastor e a irmã Janaína, a mãe da nossa irmã Amanda, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba a bênção, povo de Deus. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre este povo que está ouvindo essa programação, em nome do Pai, que nos deu a vida, em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna, e em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Creia, shalom de Deus na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou milagre. Eu também sou. E você? Dê paz.